Irmã, é verdade que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis? Foi. Moisés, ele foi quem escreveu o livro de Gênesis. Foi até o primeiro livro que Moisés escreveu. Agora, Moisés escreveu o livro de Gênesis inspirado por Deus. Moisés, ele foi só um instrumento de Deus para escrever o livro. Mas foi tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Todos sabem que Deus falava com Moisés. Vamos aprender um pouquinho. Eu vou fazer aqui agora umas apostilhas. E você que quiser, quiser aprender, saber mais sobre a criação do mundo, sobre a queda do primeiro homem, Adão, você pode ligar e pedir as apostilhas pelo telefone 986-1894. Vai ser gratuito, eu não vou cobrar nada. A palavra diz: de graça recebeste, de graça desce. Quando Deus usou uma irmã lá do Rio de Janeiro para me pregar o evangelho para mim, que ela veio aqui, com ela eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu não paguei nada. Hoje eu sou crente porque alguém um dia veio, pregou e me ensinou e perguntou se eu queria aceitar Jesus. E eu não paguei nada, então eu também não vou cobrar nada. Pode ligar e pedir a apostilha. Eu vou escrever aqui sobre o livro de Gênesis, sobre a criação do homem e a queda do homem. Gênesis foi o primeiro livro que Moisés escreveu, que fala sobre a criação original de Deus. Né? No princípio se refere ao início da criação, ou pelo menos quando nos referimos à criação. Desculpe que eu tô com meu óculos aqui um pouco, acho que é melhor ficar com esse óculos. Eu tenho que ir no oculista, vou mandar ele consertar esse óculos. Mas tudo bem, vamos falar um pouco sobre a criação de Deus, sobre o início da criação, né? No princípio, refere-se ao início da criação, ou pelo menos quando nos referimos à criação deste universo, né? Quando nos referimos à criação deste universo, estamos nos referindo, quando nós nos referimos a esta criação desse universo, a gente aí está se referindo ao Deus, um Deus todo criador, um Deus sem feitura, né? Ao Deus sem feitura provia. Deus, ele é sem feitura provia, incriado, não tendo nenhum começo. Ele sempre foi e sempre será Deus. A frase no princípio é aquela coisa que diz: Deus não se explica a Deus. Ele sempre foi e sempre será. Um Deus sem feitura e sem criação. Sempre foi e sempre será. Não se explica Deus. A frase no princípio, Deus explica a primeira causa de todas as coisas com respeito à criação, né? Criou os céus, a terra, porque Deus criou todo o universo. E a terra estava desolada e vazia, né? E a escuridão estava sobre a face do abismo. Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia. Ficou assim depois de um acontecimento catastrófico. Esse acontecimento foi resultado da rebelião de Lúcifer contra Deus, né? O qual teve lugar em algum tempo da eternidade passada. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Significa o mover do Espírito, né? O começo da vida, pelo qual a criação ou a nova criação foi efetuada. Essa frase é utilizada 10 vezes de maneira exata, com exceção da última vez, onde Deus é o Senhor Deus, disse, né? Onde Deus disse, o Senhor Deus disse. Está em Gênesis 2, versículo 18, né? O Espírito de Deus, né, movia-se sobre a superfície das águas. Significa o mover do Espírito Santo e o começo da vida. No primeiro dia, Deus disse, você vê aí que expressa
a maneira pela qual a criação ou a nova criação foi efetuada. Essa frase é utilizada 10 vezes e de maneira exata, com exceção da última vez, onde diz, e o Senhor disse, Gênesis 2,18, haja luz e houve luz, quero 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 luz. É profético, viu? Quero luz, quero luz, quero luz, quero luz, quero luz. Né? Haja luz e houve luz. Deus é a essência da luz. Quero luz, quero Deus, quero a essência da luz. Está escrito ali em Jó 1:4-9. A palavra de Deus é de tal magnitude que a luz continua se alargando até hoje sobre o universo. A razão de 299,792 quilômetros por segundo. E viu Deus que a luz era boa, fez o que foi projetado a fazer, separando a luz das trevas. Isso podemos entender que já houve período de luz e escuridão. A escuridão é a ausência da luz. Então Deus chamou a luz dia. Aí vai uma descrição de caráter. As trevas, ele deu nome de noite, né? Uma descrição de caráter. Ele cria a luz e as trevas. E aí ele faz uma descrição de caráter. Ele chama a luz dia e as trevas ele chama de noite. Aí você vê uma descrição de caráter. Deus cria tudo de maneira tremenda, né? Dia e noite. Isso é uma revolução da Terra, né? Isso é uma revolução da Terra. E foi a tarde e a manhã. O dia primeiro. Dia de 24 horas literais. Aí, cara, E o segundo dia, Deus mandou que houvesse um firmamento no meio das águas. Refere-se a uma expansão entre águas, chamada de atmosferas. Deus também manda que as águas se separem das águas. Gênesis 1:6. A água da chuva nas nuvens e a água na terra. Ele também fez firmamento. Ele também fez firmamento. Observe que há uma diferença entre fez e criou. Fez se refere a algo já criado, mas devolvido a uma exposição, né? A uma exposição útil, né? Devolvido a uma exposição útil, né? Nós sabemos pode ligar e pedir a portilha, se você quiser. A portilha é de graça, viu, gente? Aqui. Continuação do segundo dia. Ele também separou as águas que estavam debaixo do firmamento, os oceanos, mares, os rios, etc., das águas que estavam sobre a expansão. Águas das nuvens que caem sobre a terra, e assim foi. Deus chamou a expansão céu. Esta palavra se refere à atmosfera ao redor da terra, e foi a tarde, a manhã e o dia, um período de 24 horas, né? No terceiro dia, Deus manda que as águas se juntem em um lugar debaixo do céu.
quer dizer que as lugares destinados às águas na terra, né? Os mares, os oceanos, etc. Depois ele manda aparecer a porção seca. A porção seca, os continentes aí estavam sendo formados, exigindo grandes convulsões na terra. A porção seca Deus chamou terra. Ele se revela aqui como supremo, nomeando o que ele criou. Deus é um ser supremo. Ao ajuntamento das águas, ele chamou mares. E Deus viu que era bom. Aí entra uma aprovação divina. Deus manda que a terra produza erva verde, uma cobertura. Erva que dê semente vegetal, ave frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. Aí você vê que os diferentes gêneros de planta já foram fixados, né? E que sua semente esteja sobre ela. A terra é a terra. E assim foi o dogma, né? Assim foi o dogma moderno da origem da espécie pelo desenvolvimento é voluntário, não é bíblico, né? Não é bíblico. Foi o dogma moderno da origem da espécie, pelo desenvolvimento é voluntário, que não é bíblico, né? Aqui a gente vai ler agora sobre a terra produziu erva verde, segundo a palavra de Deus, erva que dá semente segundo a sua espécie, e árvore que dá fruto, cuja semente esteja nela segundo a sua espécie. A primeira criação da vida vegetal não procede da semente, mas veio existir por meio da palavra de Deus, né? Por meio da palavra de Deus. Não, mas veio existir por meio da palavra de Deus. E foi a tarde e a manhã e o terceiro dia. Neste dia aconteceu a primeira criação da vida. A primeira criação da vida foi as plantas. As plantas foi a primeira criação da vida, né? E etc. O que a gente vai ver agora. A primeira criação da vida ainda não foi o homem. O quarto dia, Deus disse: haja luminares na expansão do céu, para separar dia e noite. Deus não está aqui criando o sol, a lua e as estrelas, que já foram criados no princípio. Deus aqui não está criando ele, colocando cada um em seu lugar, e seja eles para sinais e estações determinados, e para dias e anos, em essência, ele está se referindo ao tempo, e sejam para iluminar a expansão do céu, e também sobre a terra. E assim foi tudo conforme a palavra de Deus. Aí você vê que a palavra de Deus tem tanto poder que esses corpos planetários concluíram a sua função prescrita, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O mundo está firmado sobre a palavra de Deus. E fez Deus os dias, os dois grandes luminares, quer dizer, o sol e a lua, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a lua. A lua não tem luz em si mesma, pois ela é um reflexo do sol. Portanto, é muito menor que o sol, como dizem as escrituras, né? Deus também fez as estrelas. Deus criou o sol, a lua e as estrelas em algum período de tempo desconhecido no princípio, né? No princípio, em algum período de tempo desconhecido. Deus criou tudo isso, né? Aí veio também aí o quarto dia, né?
Depois, ao preparar a terra para o homem, ele fez, quer dizer, depois que ele preparou a terra para o homem, ele fez, quer dizer, centrou-os em relação à terra, quer dizer, regulou-os como portadores de luz, como mediadores de tempo e como veículo de revelação, como está ali no Salmo 91. Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra. Esses era a função deles, dada pelo Supremo, Todo-Poderoso, Criador de toda a criação. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Agora está tudo preparado para animar a vida. Quer dizer, vida animal, em contraposição à vida vegetal. E foi a tarde, a manhã e o quarto dia. Quando chegou no quinto dia, Deus ordena mandar as águas que produzam réptil de alma vivente e aves que voem sobre a terra, na aberta expansão do céu. Aqui fala com certeza da criatura do mar, se distingue de toda a criação anterior, em particular a vegetação, enquanto dotada de um princípio vital, o que não é aceitável e certamente contraduz a conhecida verdade de que os vegetais são organismo vivo. Na realidade, o princípio da vida do reino animal é diferente do reino vegetal. Também Deus criou as grandes baleias, todo réptil vivo que anda se arrastando, que as águas produziram segundo a sua espécie, e toda árvore de asas, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Aí você vê, né, Israel? Você vê aí, uma vez, umas 10 vezes, no primeiro capítulo de Gênesis, utilizando-se a frase segundo a sua espécie, ou similar, o que derruba por completo a teoria da evolução. A ciência nunca pôde cruzar essas barreiras e nunca poderá. Ou seja, não há tal coisa como um animal que é meio aquático e meio terrestre. Além disso, não há tal coisa como um peixe, que é metade peixe e metade baleia. A metade tubarão. A barreira entre as diferentes espécies irá sempre prosseguir. Deus também os abençoou, dizendo: frutificar e multiplicar, enchei as águas no mares. Né? E as árvores se multipliquem na terra. Aí você vê. A vida vegetal, Deus disse simplesmente. E viu Deus que era bom. Mas você pode observar que ele não abençoou. Já aqui Deus começa uma nova forma de propagação, que quer dizer, a partir dos corpos viventes se produzirão outros corpos viventes similares, o que não é certo no caso das árvores e dos vegetais. A pereira, por exemplo, não produz outra pereira, mas uma pera sim, enquanto que uma árvore produz outra árvore e um peixe, outro peixe. Aqui então é uma nova obra original de um corpo vivente se produzirem outros por si mesmo. De fato, a bênção de Deus significa a propagação. Sua bênção é tão poderosa para propagar como sua bênção pode também cortar. Podem também cortar, né?
Bom, as apostilhas vocês podem ligar para mim pelo 986861894, que eu vou dar as apostilhas para vocês, tá bom? Aí vem o sexto dia, mais baixo, né? Aí vem o sexto dia. Deus disse: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, besta, serpente e animal da terra segundo a sua espécie. E foi assim. Aí você vê que Deus não deixa nada vazio no que ele tem feito, supre tudo com provisão de riqueza. Deus também... As apostilas, elas são grátis? São grátis. As apostilas são grátis. São grátis. Deus também fez os animais da terra, o gado e todo o animal que se arrasta sobre a terra, segundo a sua espécie, vendo Deus que era bom. Aí também Deus, sendo soberano, criador de toda a criatura, sábio em todas as coisas, você vê que ele criou os animais, cada um segundo a sua espécie, de maneira que não se pode cruzar, né? Você vê que no reino animal, o cachorro não pode cruzar com o gato não pode cruzar com o porco e o porco não pode cruzar com o boi. E assim sucessivamente. Aí depois de tudo, preparou o banquete, né? Depois de todo o banquete preparado, já estava tudo pronto. Aí Deus resolve criar o homem, como se não bastasse a bênção. Aí ele diz a nova imagem e semelhança. Aí vai a primeira consulta divina, preste no pronome nossa. Preste aí bem atenção no pronome nossa. Aí você vê uma consulta, né? Uma consulta celebrada pela Trindade, a terceira pessoa da Divina Trindade, que é um só na obra original, imagem e semelhança. Nos capacita a ter companheirismo com Deus, né? Deus nos fez imagem e semelhança. Se você é imagem e semelhança de Deus, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que você pode ser amigo de Deus. Isso quer dizer que você pode ter o companheirismo de Deus, se você quiser, né? Entretanto, vou botar aqui. Entretanto, isso não significa que somos Deus. A nossa imagem e semelhança na realidade se refere justiça e santidade, como está em Éfeso 4:24, né? Também isso se refere à nossa justiça e santidade, está lá em Éfeso 4:24. Deus também manda que o homem domine sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre o gado. Aleluia. E sobre toda a terra. Aleluia. E todo animal que se arrasta sobre a terra. Domínio que Deus deu ao homem. E está sempre sujeito a Deus. Glória a Deus. A relação do homem com o equilíbrio da natureza é Aleluia, definida Senhor. agora como sendo império de supremacia e hábito de senhorio, do mais baixo ao mais alto. Deus fez o homem à sua imagem. Você vê que fala aqui o homem. Está no artigo definido. O homem se deve ler o homem, que quer dizer Adão. O mesmo mencionado aqui em 2:7, né? No versículo 2:7. Estas não são portanto, narrações de criação do homem, e sim uma declaração divina à imagem de Deus, os criou. Essa imagem de Deus
se perdeu na queda. Entretanto, a restauração da imagem se restaurou. A imagem, Deus fez o homem, a imagem dele. Essa imagem se perdeu na queda e foi restaurada na cruz. E foi restaurada na cruz. Já está gravando. Se perdeu na queda, entretanto, restaura a imagem na... Mas a finalização desta restauração não ocorrerá até a primeira ressurreição. Macho e fêmea os criou. Representa a primeira vez que Deus criou o sexo feminino. E não há registro de anjo fêmea. Isso é satanismo e demônio. E Deus os abençoou, quer dizer, abençoou o homem, deu a capacidade de reproduzir. E lhe disse Deus: frutificai e multiplicai a terra, e tornai encher a terra. Vê aqui que ele diz tornai encher, parecendo que houve uma criação antiga na terra. Deus diz aqui, tornai encher a terra. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem, Deus diz ao homem, frutificai e multiplicai, e tornai encher a terra. Isso nos dá a pensar que houve uma criação antiga na terra, antes de Adão e Eva. Segundo Isaías 14 e Ezequiel 28. Isaías 14 e Ezequiel 28 diz que Satanás, Lúcifer, governou este mundo. Se ele governou esse mundo, como é que ele governou esse mundo? Se não tinha ninguém para ele governar. Se ele governou esse mundo é porque naquele tempo tinha alguém na terra para ele governar. Ele não podia governar aqui o mundo sem que tivesse ninguém para ele governar. Tem como você entender? Você lê ali em Ezequiel 28, né? E Isaías 14. Que Lúcifer governou esse mundo no período. Porque no período ele governou esse mundo e fez com justiça e santidade. Como formoso anjo de fato. Nessa época está uma afirmação. Deus criou o homem e disse, tornai encher a terra. E a Bíblia nos diz em Ezequiel e Isaías que Lúcifer já governou esse mundo com justiça e santidade. Se ele governou esse mundo antes da queda, como é que ele governou se não tinha ninguém na terra? Tinha que ter alguém aqui na terra para ele governar. Ele não podia governar sem ter ninguém, com a terra vazia. Pelo menos aqui diz, tornai encher a terra. Tornai encher, quer dizer que a terra já era cheia. Ele manda tornar encher. E a Bíblia diz que antes da queda, em Isaías e Ezequiel, Lúcifer já governou este mundo com justiça e santidade, quando ele era anjo. No sexto dia, Deus disse, produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, bestas, serpentes e animais da terra segundo a sua espécie. E foi assim. Você vê que Deus não deixa nada vazio no que ele tem feito. Supre tudo com
com provisão de riquezas. Deus também fez os animais da terra, né? O gado e todo animal que se arrasta sobre a terra, segundo a sua espécie, vendo Deus que era bom. E também Deus, sendo soberano, criador de toda criatura, sabe em todas as coisas. Você vê que Deus criou os animais, cada um segundo a sua espécie, né? Como eu já disse, cada um segundo a sua espécie e de maneira que eles não cruzam um com o outro. Você vê que só cruza o gato com gato, cachorro com cachorro, o gado com gado. Se você observar, você vai ver que o cachorro, ele não tem condições de cruzar com o gato. Ele só cruza com o cachorro. O boi, ele não cruza com um cachorro, nem com um porco, só cruza com a vaca. Então Deus criou assim, Deus fez tudo perfeito. Para argumentar que tinha de existir alguém na terra, criação na terra, para que ele governasse, né? A frase torna a encher. O que o homem fez tinha... E Deus disse ao homem, né? Deus disse ao homem, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus, eis que tenho toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá fruto, que dá semente, se para vos alimentar. Preste atenção, que os animais e o homem, ele era vegetariano. Aí a gente vê que o animal e o homem, ele era vegetariano. Deus dá ordem ao homem e ao animal, que eles podiam comer de toda a árvore, de toda a erva que estava sobre a terra. Quer dizer, Deus não criou o animal como animal de rapina. Criou o homem e criou o animal como vegetariano. Antes da queda, o homem era vegetariano e os animais também. Né? Isso veio a mudar antes da queda. Isso veio a mudar isso veio a mudar depois da queda. Depois da queda do homem foi que isso veio mudar. Né? E depois também do dilúvio. E a todo animal da terra e a todas as aves do céu, toda a erva verde lhe será para alimento. E assim foi. Isto não diz... Pode ligar um pouco o ventilador aí, por favor. Isto não diz que os animais, no princípio, não foi criado como animal de rapina e todos foram também vegetarianos. Significa não alguns, mas todos. Eles também eram doces, os animais também eram doces. E viu Deus que tudo que tinha feito era bom, quer dizer, extremamente bom. E não é só o homem que Deus contempla, né? Deus contempla todo o universo, né? Olha você que pensa que Deus só vê você. Não. Deus contempla todo o universo. Só que o homem, ele é a coroa de Deus. Que lindo, né? O homem, ele é como a coroa de Deus, né? E a coroa de glória, viu? O homem é a coroa de glória de Deus. Deus contempla todo o universo. Agora, sendo que o homem é a coroa de glória de Deus. E foi a tarde e amanhã, o sexto dia. Né? A palavra tarde significa novo dia que começa ao pôr do sol, em vez de à meia-noite, como está atualmente no nosso calendário, né? No nosso calendário, agora, o dia começa a partir da meia-noite. Mas antigamente, o dia começava a partir do pôr do sol. E assim foram os acabados,
os céus e a terra e todo o seu ornamento. Quando se concluiu os céus e a terra, foi uma brilhante exposição. Assim criou. E acabado os de criar, nos sétimos dias, Deus concluiu a sua obra que fizeram. Né? E aí Deus repousou. Deus aí foi e repousou de toda a sua obra que tinha feito. Não significa que Deus estava cansado, viu, gente? Deus é Deus, Ele não cansa, porque Ele não cansa, botar aqui. Está em Isaías 40, 28. Significa que Ele tinha concluído a sua obra. Deus não cansa. Ele simplesmente concluiu a sua obra e repousou. Quer dizer, parou. Ele acabou de concluir a obra e repousou, quer dizer, parou. E alcançou e abençoou o sétimo dia e o santificou. Porque nele, deixa aí, não tem problema não. Porque nele repousou de toda a sua obra que tinha feito e criado. O dia do repouso de Deus é o sétimo dia, ou sábado. O último dia da semana, né? Que se entende que Deus é um tipo de repouso, da salvação que algum encontra em Cristo. Por essa razão, é a parte dos 10 mandamentos. Estas são a origem dos céus e da terra, gente. Quando foram criados. Aqui se refere-se à divisão divina, refere-se à maneira como tudo foi criado, como destacado no capítulo 1. No dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra, né? Apresenta o novo nome de Deus, como Jeová Elohim. Este capítulo revela Cristo como Jeová Elohim, Redentor. O homem, o primeiro capítulo, o revela como Elohim, o Criador do homem e toda planta do campo que ainda não estava na terra e toda erva que ainda não estava brotava. Menciona-se aqui o segundo dia da criação, que procedeu, obviamente, ao terceiro dia, quando se desenvolveu a vida vegetal, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Deus fez chover ao terceiro dia, o que permitiu que a terra, né, Deus só fez chover ao terceiro dia. As apostilhas você pode ligar para 986861894. Ah, não vou cobrar nada pelas apostilhas. Deixa eu ver. Deus fez chover no sétimo dia, né? E não havia homem que lavasse a terra. Tudo isso aconteceu antes que fosse criado o homem. Demonstra que o homem não teve nada a ver com a criação. Proveio totalmente de Deus. O homem não teve nada a ver com a criação proveio totalmente de Deus. Subia da terra um vapor que regava toda a face da terra. Nesse momento, trata-se do segundo dia da criação, que também subia da terra. Um vapor que preparava a terra para semente que Deus plantou, obviamente no início do terceiro dia. E chovendo no terceiro dia, logo produzia. A terra só veio produzir no terceiro dia depois que choveu. Formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra, o
corpo físico, o pó e a argila, um barro. Depois ele soprou em sua narina e soprou o sopro da vida, né, que vem de Deus. Pertence a alma e o espírito do homem. O primeiro homem, a alma e o espírito do homem pertencem a Deus. O corpo físico tem ligação com o mundo, mas a alma e o espírito têm ligação com Deus. Viu? O primeiro homem, Adão, foi criado quando Deus soprou a alma e o espírito do homem. E veio logo a concepção. E o homem foi criado alma vivente. O homem possui uma alma e um espírito, e ambos residem no corpo. A alma e o espírito do homem residem no corpo. O corpo é apenas a residência da alma e do espírito. Quer dizer, o corpo é uma casa da alma e do espírito. Dá para entender? Dá. Esse corpo físico aqui, nele mora a alma e o espírito. Né? É só um corpo. O corpo é a casa, a sua morada, até o dia que Deus quiser. Chega o dia que Deus manda que a alma e o espírito desocupe a casa, desocupe o corpo físico, o corpo humano. E o homem foi criado alma vivente. O homem possui uma alma e um espírito, e ambos residem no corpo físico. A alma, ela tem ligação direta com o corpo, né? A alma tem ligação direta com o corpo. E o espírito com Deus. E o corpo físico com o mundo. Né? Aí vem o jardim do Éden. Jardim do Éden. E havia o Senhor Deus, tá entendendo? Havia o Senhor Deus plantado um jardim do Éden do lado oriental. Na verdade, esse jardim foi plantado antes de Adão. E esse jardim é onde se construiria a cidade da Babilônia. E pôs ali o homem que tinha formado do jardim do Éden. Seria o lugar de origem do homem. Né? E havia Deus feito nascer da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. Creio que uma árvore formosa. Creio que uma árvore, né, gente, formosa. A continuação. Toda árvore frutífera que alguém pode imaginar. Inclusive é de fruto seco, a árvore da vida. Né? A árvore da vida. Também estava no meio do jardim. Essa árvore ela continua. É uma espécie de fruto. Gênesis 3:22 confirma isso. A árvore da vida, por seu contínuo. Isso também tinha o poder de renovar as energias físicas do corpo. A árvore da vida, ela tinha o poder de renovar as energias físicas do corpo, embora o corpo fosse de terra, da terra. Apesar de ser formado do pó da terra. Portanto, naturalmente mortal. Ele viveria para sempre. Agora, Cristo é a nossa árvore da vida. Nossa árvore da vida agora é Cristo, viu, gente? Por que tá tremendo tanto essa câmera assim, meu Deus do céu? Nossa árvore da vida agora é Cristo, viu, gente? Tá lá em Apocalipse 2:7, 22:2.
Que ele é, a nossa árvore da vida agora é Cristo. Deus é o pão da vida. Está em Jó 6:48 e 51. E a árvore do conhecimento do bem e do mal representa a árvore da morte. E sai do Éden um rio para regar o jardim. E dali se dividia em quatro rios. O nome do primeiro Pisson, acredito que é o Ganges. Este é o que rodeava toda a terra de Avilã, onde há ouro. Acredito que é a Índia. O ouro daquela terra é bom. Ali também há obidélio e pedra sardônica. O versículo 12 apresenta a primeira menção na Bíblia. Pedras preciosas, o ouro, ele é mencionado no fim da Bíblia, quando se faz referenciar a praça principal da Nova Jerusalém. É dito que ela é de ouro puro. Apocalipse 2, versículo 2. E o nome do segundo rio é Gion. Acredito que seja o Nilo. Este é o que rodeia toda a terra da Etiópia. O nome do terceiro rio é Tigre. Esse é o que vai adiante da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Este rio, na realidade, tem fontes afastadas. Explicação está no dilúvio, que modificou a terra, né? A topografia da terra. Aí você vê que foi, né, quando Deus criou o homem, aí foi a primeira anestesia e tomou-lhe uma das costelas do homem, né? Deus. Vai. A continuação daqui a 20 minutos. A gente continua o vídeo. E a portilha você pode ligar aqui pelo outro meu 94, tá bom? Daqui a pouco, 20 minutos, eu tenho uma continuação desse vídeo, ok?